Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Bom dia, público presente. Solicito aos senhores vereadores para que registrem a presença para darmos início à nossa ordem do dia. Vereador Marcelo, a presença, por favor. Com 14 vereadores presentes, 2 vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária, a vereadora Ana Tonelli, proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente, temos projetos de lei, de decreto legislativo, moções e também veto. O primeiro deles é um projeto de lei de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que autoriza a publicação gratuita de balancetes financeiros de entidades assistenciais na imprensa oficial do município. De autoria do mesmo vereador José Dias, projeto de lei que exige em bancos disponibilização de assentos para idosos, gestantes e deficientes físicos. De autoria do mesmo vereador, projeto de lei que regula a lotação máxima nos veículos do serviço público de ônibus. De autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, projeto de lei que regula prazo para a realização de serviços de reparos pelas concessionárias de serviços públicos que especifica. De autoria dos vereadores Gustavo Martinelli e Leandro Palmarini, projeto de lei que altera a lei que cria a campanha educativa Multa Moral de respeito às vagas de estacionamento para idosos e deficientes, para redenominá-la Estacione Consciente e dar outra providência. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que cria cargos públicos e funções de confiança na Fundação Televisão Educativa de Jundiaí, TVE, e eleva níveis de vencimento. Veto total ao projeto de lei do vereador Paulo Sérgio Martins, que prevê nos terminais de ônibus recipientes para coleta de pilhas e baterias. Dá uma buzinada aí, por favor. Veto total ao projeto de lei do vereador Paulo Sérgio Martins, que regula, a nível municipal, a aplicação de dispositivos do Código Civil Brasileiro relativos ao abandono de imóveis. Projeto de decreto legislativo de autoria da mesa que suspende por inconstitucional a execução da lei complementar que altera a 417 de 2004 para o Conselho de Gestão da Serra do Japi prever representante permanente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Projeto de decreto legislativo de autoria da mesa que suspende por inconstitucional a execução da lei que veda ao aluno nas salas de aula, em toda escola, o uso do aparelho telefônico móvel, o celular. Moção de autoria da vereadora Ana Tonelli, que apoia o projeto de lei do deputado federal Kleber Verde, que visa acrescentar dispositivos à lei para garantir aos aposentados que continuaram trabalhando o direito a renunciar ao seu benefício a fim de obter um novo benefício mais vantajoso. Moção de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que apoia projeto de lei do deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL de São Paulo, que autoriza o poder público a isentar do pagamento de passagens nos ônibus intermunicipais dentro do estado de São Paulo as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Temos também aqui, senhor presidente, um ofício do PROCON Jundiaí, encaminhando o movimento de atendimento no mês de outubro deste ano. Esta é a matéria que nós temos, iniciando esta 131ª sessão ordinária.
Muito bem, vereadora Natonelli. As listas de requerimentos de alçado do plenário, de requerimentos de alçado da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores para que registrem a presença para darmos início à ordem do dia. Puta, não tá pegando. Porcaria. Ele tem que ir mais devagar, eu acho. Eu sou mais rápido. Obrigada. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, declaro, portanto, nós temos ordem para darmos início à nossa ordem do dia. Questão de ordem. Questão de ordem do pastor Roberto Conde. Queria agradecer primeiro ao presidente Júlio César de Oliveira por ter cedido ontem o plenário da Câmara para o primeiro encontro do PRB. Tivemos aqui uma multidão, ficou gente de pé. Quero agradecer a presença do vereador Doca, do presidente do PP, Crispim, que ficaram todo o evento, do prefeito Miguel Haddad também, que participou do início ao fim do nosso evento, de todos os filiados e também pessoas que vieram até, não são filiadas, mas que participaram desse primeiro encontro municipal do PRB na cidade de Jundiaí. Questão de ordem, senhor presidente. Muito bem, vereador pastor Roberto Conde. Antes de conceder a questão de ordem, vereador Val, vereador Silvio Hermani. Senhor presidente, distribuí a cada um dos senhores vereadores um panfleto e um lacinho, que na verdade é um símbolo de uma campanha. Nós estaremos falando em relação ao preconceito que sofrem os portadores de AIDS. E também uma campanha de conscientização para a prevenção dessa doença. 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. No dia 1º de dezembro, comemoramos o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, criado desde 1987 pela ONU, Organização das Nações Unidas. A comemoração desse dia busca reforçar a importância da solidariedade às pessoas vivendo com HIV/AIDS. O uso do laço vermelho, adotado inicialmente por grupos ativistas na luta contra a doença, é um sinal público desta solidariedade e da união das pessoas pelo fim do preconceito e da discriminação. Por esse motivo, convidamos toda a população de Jundiaí a promover a solidariedade às pessoas vivendo com HIV/AIDS e declarar sua adesão a esta luta, utilizando o laço vermelho no dia 1º de dezembro e mobilizando seus amigos e parentes a fazerem o mesmo. O slogan é: somos iguais, preconceito não. Esse material, essa campanha foi idealizada pela Companhia Paulista de Artes, está sendo realizada pela Prefeitura do município de Jundiaí e por outras entidades. Enfim, a Câmara Municipal de Jundiaí dá a sua contribuição, a sua colaboração, participando desse evento e pedindo para que a pessoa, de fato, assim também o proceda. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Silvio Hermani. Essa presidência tem 2 comunicados a fazer aos senhores vereadores e ao público aqui presente. O primeiro é um convite que vem
da parte do Centro Educacional João de Deus, a unidade 1 do Grupo Florescer, para uma exposição e venda dos produtos confeccionados pelas meninas do Grupo Florescer, que ocorrerá no dia 10 de dezembro de 2011, horário das 9 às 17 horas, lá na sede do próprio Grupo Florescer, a Rua Rio de Janeiro, 808, no Jardim Tarumã. Eu vou depois solicitar a diretora legislativa que peça para que tire uma cópia e passe a todos os vereadores. O vereador Gustavo Martinelli já irá fazer essa distribuição. Muito bem, vereador Gustavo. E o segundo comunicado, senhores vereadores, anotem todos os senhores, o público presente, das próximas audiências públicas que nós teremos na nossa Câmara Municipal, no dia 6 e 7 de dezembro, a partir das 19 horas, nós faremos duas audiências públicas, na realidade é uma audiência pública dividida em duas partes, para que possamos fazer a discussão do orçamento para o exercício de 2012. Portanto, audiência pública de número 27, em 6 e 7 de dezembro, para a discussão do projeto de lei de número 10.985 de 2011, do prefeito municipal Miguel Haddad, que fixa o orçamento público para 2012, dia 6 e 7 de dezembro, a partir das 19 horas. Tendo a ata da 130ª sessão ordinária, realizada em 22 de novembro de 2011, permanecida à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Primeiro item da nossa ordem do dia. Questão de ordem. É verdade, esqueci da questão de ordem do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Perdão, vereador Val, meu primeiro vice-presidente nesta casa. Imagina, senhor presidente, a gente sabe da pauta aí acirrada. Mas, senhor presidente, eu quero deixar registrado aqui que neste último sábado tivemos um grande evento na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Vianello, na Rua Fortunato Mori, 436, e além de ter sexta-feira, perfeito, senhor presidente, foi na sexta-feira, e eu quero agradecê-lo por me corrigir, mesmo porque Vossa Excelência nos deu a grande honra de estar lá. E neste evento, na sexta-feira, comemoramos algumas datas de grande importância para nós. A empresa de telégrafos e correios lançou o selo comemorativo do centenário das Assembleias de Deus no Brasil, encerrando as comemorações deste ano. E eu fiquei muito feliz, senhor presidente, porque nós tivemos na semana passada, também no Pacaembu e no Arena de Barueri, também um grande evento, quase que já encerrando, né? Mas o encerramento final foi agora, pelo menos na nossa região de Jundiaí, no Vianello, o lançamento do selo comemorativo do centenário das Assembleias de Deus dos Correios aqui em Jundiaí. Aliás, em todo o Brasil, né? Aqui em Jundiaí foi lançado na sexta-feira. Também, senhor presidente, 83 anos do nosso templo, também ali no Vianello. E, por fim, senhor presidente, uma data em que eu tive o privilégio de ver o senhor cantar o hino nacional ao lado do nosso patriarca, o pastor Eliseu Queiroz de Souza, que completou 101 anos, e ele ali à frente, compondo a mesa, junto com representantes do Correio, e eu vi, através do telão, que eu estava sentado ao lado, ele ainda com 101 anos, lúcido, cantando inteirinho o hino nacional, de uma forma patriarca, ao lado do senhor, que me deixou muito feliz este momento, né? Então eu gostaria de deixar registrado e fazer um pedido especial a Vossa Excelência. Obrigado. Que dedicássemos, então, esta sessão ao nosso patriarca, o pastor Eliseu, pelos seus 101 anos. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Val. Eu também fiquei bastante emocionado e gratificado por poder participar por um breve período, até porque tínhamos outros compromissos na mesma data, na sexta-feira. Foi uma sexta-feira bastante corrida, vamos dizer assim, e com certeza defiro o pedido de Vossa Excelência para dedicarmos
sessão ao pastor Eliseu, que completou 101 anos. E também gostaria, né, não tive a oportunidade de dizer lá, mas fiquei e fico sempre impressionado. Já disse isso uma vez num evento esportivo, onde muitas crianças cantaram o hino nacional. E eu acho que isso falta no nosso país. E aquele dia, na igreja Assembleia de Deus, eu me senti muito feliz de ver, né, eu diria que a totalidade dos membros presentes ali, vereador Val, entoando, né, o nosso hino nacional, um hino que traz, né, uma vontade de lutarmos pelo nosso país. Então, parabéns à igreja pelos 100 anos, parabéns à igreja de Jundiaí pelos 83 anos, e ao pastor Eliseu, né, uma vida aí repleta de graças e bênçãos que Deus lhe proporcionou. Muito bem. Então está dedicada a sessão ao pastor Eliseu. Questão de ordem do novo vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Aproveitando essa homenagem ao pastor, também queria registrar um aniversário de 3 pessoas muito queridas por mim, e 2 delas aqui pela própria Câmara Municipal. A Nani, que é pastora e faz parte integrante da assessoria do vereador Tico, que aniversaria hoje. O Paulo, um grande amigo nosso, que é o esposo da Holanda, lá do gabinete do prefeito. E a minha irmã, a Wanda, também, que faz aniversário. Então eu queria registrar esses 3 aniversários, em nome deles, homenagear aí todos os aniversariantes nessas datas próximas aí. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do novo vereador e líder do governo nessa casa, vereador Tico. Realmente, além de todos os aniversariantes aí da semana e do dia, né? A minha assessora, minha secretária Nani, então, faz aniversário e queria dedicar essa sessão para ela também, tá ok? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Val. Senhor presidente, eu não poderia deixar de registrado a honra que tive em representar também no centenário comemorativo, através dos Correios, pela Assembleia de Deus, e no aniversário do templo e do pastor também Eliseu, a honra que o prefeito Miguel Haddad me deu de representá-lo no evento. Então, o prefeito se fez presente através de nossa pessoa lá. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. 8. Senhor presidente, eu dei sinal até para o vereador Marcelo Gastaldo, mas ele não entendeu o que era, né? Nós não temos ainda a telepatia aqui na Câmara Municipal. Eu quero que Vossa Excelência também leve pessoalmente, e que bom que o senhor pode fazer isso, e o faça da melhor maneira possível. Leve um abraço à sua mãe, que hoje também faz 88 anos de idade. Um grande abraço a ela, por essa família, inclusive, maravilhosa, que ela constituiu ao lado do senhor, seu pai, que também nos deixou não faz muito tempo. Então, leve um forte abraço de toda a Câmara para sua mãe, nesses 88 anos que ela comemora hoje. Obrigada, presidente. Muito bem, vereadora Ana Tonelli. Está registrado e será consignado na ata todos os aniversariantes do dia de hoje, dia 29 de novembro, inclusive, da dona Helena Andrucioli de Oliveira, progenitora desse vereador, né, Doca? Bem, dando início ao nosso ordem do dia, esta presidência recebe o requerimento de preferência de número 795 para que sejam discutidos e votados os projetos de denominação de números 10.831, 10.897, 10.986, 10.987, 10.996, 10.997, 10.999, 11.000, 11.001, 11.002, 11.014. Está em discussão o requerimento de preferência. Em votação.
Vereador Val, já votou. 15 votos sim, a totalidade dos senhores vereadores. Essa presidência que não vota, está aprovado o requerimento de preferência. Portanto, vamos passar à discussão dos projetos de lei de denominação. Antes de passar a palavra à vereadora Ana Tonelli, eu gostaria de registrar que nós temos hoje aqui presença de pessoas que muito nos honram, né? Dentre elas, o pessoal do Corpo de Bombeiros, o qual nós teremos aí uma justa homenagem pela data comemorativa de vocês, mas gostaria de registrar a presença aqui, até porque vai ser votado um espaço de denominação também ao Robson Toledo, em homenagem ao seu pai, o Robson, que é diretor esportivo da querida cidade vizinha nossa aqui, irmã de Itupeva, né? Temos aqui um grande promotor dos eventos na cidade de Jundiaí, o Adelson. Vejo aqui a Lourdes, né, que também veio para prestigiar, porque também iremos homenagear a Chiara Ludic, né? Também vejo a presença aqui da nossa querida presidente do sindicato, né, acompanhada do Vanderlei, a querida Eleni Fávaro. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam todos bem-vindos a esta manhã aqui, onde nós vamos ter vários projetos de muito interesse para a nossa população que serão discutidos. Entre esses projetos, nós vamos começar pelas denominações. Com a palavra, a nobre vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos prestigiam nesta manhã, desculpem o vazio. Os projetos de lei de denominação. Cumprimento inicialmente, senhor presidente, os familiares e amigos de Dorival Raimundo Risso, Sebastiana Teodoro, Antônio Salles Toledo, amigas de sempre de Chiara Lubick, Eunice Gonçalves Gregato e Glantina de Oliveira Almeida, Aristides Leme da Silva, José Pereira Páscoa, nosso querido saudoso Zico Páscoa, pelas homenagens prestadas pelos vereadores desta casa. Senhor presidente, eu começo com a homenagem para Antônio Salles Bueno, o nosso querido Biguá. Seu filho Roberto veio prestigiar toda a Câmara nesta manhã. Biguá nasceu em fevereiro de 1928 aqui em Jundiaí. Seus pais, o Anísio Salles Bueno e Angelina Cruz de Salles, e era casado com a senhora Ietive Pilon Salles. Tiveram 2 filhos, o casal teve 2 filhos, o Roberto, que aqui está, e o Almir. Ele ajudava os pais na adolescência como entregador de jornal e depois entregador de leite nas casas. Começou os estudos primário no grupo escolar Conde de Parnaíba, depois de concluído foi para a escola Professor Luiz Rosa, onde cursou até o nível ginasial àquela época. Desde pequeno jogava futebol. Começou a carreira no infantil do São Paulinho, já aos 14 anos. Aos 15 foi jogar no Paulistinha Futebol Clube, onde pela primeira vez ele calçou uma chuteira e jogou em um campo oficial na Avenida Luiz Rosa. Em 1944, ele foi jogar no SPR, atual Nacional Atlético Clube, da divisão principal da época. Depois, em 47, foi jogar no Minas Futebol Clube. Foi em 48 que veio a glória, pois ele jogou no primeiro time profissional do Paulista Futebol Clube, onde disputou até 1950 o Campeonato Paulista da segunda divisão. Depois do Paulista, ele jogou em diversas equipes, como São João Futebol Clube, Nacional Atlético Clube, Clube Atlético Comercial e outros. No futebol de salão, vários anos pela Esportiva, foi técnico de equipes de futebol, como Ipiranga, Comercial, Guarani, Paulista e outros. Foi presidente da Associação Esportiva Jundiaense por mais de uma década. Na vida profissional, durante muito tempo, trabalhou na Companhia Paulista de Estradas de Ferro e FEPASA, de onde se aposentou. Também foi diretor do Departamento de Operações de Trânsito na Prefeitura de Jundiaí, no período de 89 a 92,
época em que conhecemos mais de perto o nosso saudoso Biguá, porque tínhamos contato direto através da Câmara Municipal, nesse período de 89 a 92, sempre atendendo a todos com muita boa vontade e com muita, eu diria, animosidade. Que cada vez que chegávamos na prefeitura, o Biguá tinha lá uma coisinha nova, interessante para contar para a gente. Infelizmente, no dia 10 de abril de 2010, ele veio a falecer vítima de um infarte fulminante. Então, nós estamos denominando a Praça Antônio Sales Bueno, Biguá, a área pública que fica na esquina da Rua Professor Oswaldo Crais, com a Avenida João Forner, no conjunto habitacional Vista Alegre. Temos depois mais duas denominações, senhor presidente. Vou ler rapidamente, porque são 3 as biografias. Eu gostaria de voltar um pouquinho nos nossos bancos, nos tempos dos nossos bancos escolares. A outra denominação é Rua Ouro Preto, denominam as ruas 2 e 3 do loteamento Sítio Pinheirinho, no bairro Jundiaí Mirim. Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como resultado da épica aventura da colonização do interior brasileiro que ocorreu no final do século XVII. Em 1698, saindo de Taubaté, São Paulo, a bandeira chefiada por Antônio Dias descortina o Itacolomi no alto da Serra do Ouro Preto, onde implanta a Capela de São João. Ali tem início o povoamento intenso do Vale do Tripuí, que 30 anos depois já tinha perto de 40 mil pessoas em mineração desordenada e sob a louca corrida pelo ouro de aluvião. Em 1711, dá-se o conflito em Boaba, luta pela conquista de terras entre paulistas, portugueses e baianos. O conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida, luta para implantar em Vila Rica a cobrança do quinto, devido à coroa, e assumir o comando do território, fazendo de Felipe dos Santos a sua primeira vítima em 1720. À medida que se expandia a atividade mineradora, o barroco explodia na riqueza de suas formas, na pompa e no fausto de suas solenidades religiosas e festas públicas, vindo marcar de maneira definitiva a sociedade que se constitui na região. Ouro Preto, hoje patrimônio histórico mundial, representa inquestionavelmente a síntese da arte colonial mineira, não apenas pela expressão de sua história, mas pela excepcionalidade do acervo cultural que preservou. A outra denominação é de Rua Alfenas, nas ruas 4 e 5, também do loteamento Sítio Pinheirinho. Alfenas, município brasileiro que fica no sul do estado de Minas. De acordo com o censo realizado pelo IBGE no ano passado, a sua população é de 73.722 habitantes. Essa região pertencia à freguesia de Cabo Verde. Em 1784, o alferes José Martins Borralho obteve sesmaria ao pé da Serra da Esperança, entre os ribeirões Sapé e Águas Verdes. Em 1787, foi batizado o primogênito na matriz de Cabo Verde, cujo nome era Manuel. Em 1799, foi erguida uma pequena ermida dedicada a Nossa Senhora das Dores, a qual foi demolida para dar lugar a uma capela que foi concluída no ano de 1801, que passou a ser denominada Capela de São José e Nossa Senhora das Dores. Em janeiro de 1802, Januário Garcia Leal, o Sete Orelhas, recebe uma carta patente, nomeando-o capitão de ordenanças do distrito de São José e de Nossa Senhora das Dores. Em 1805, foi feita a doação do patrimônio, onde encontra-se a atual igreja matriz. Finalizando, tem algumas outras coisas mais, no dia 15 de outubro de 1869, a vila passou à categoria de cidade com o nome de Formosa de Alfenas. E depois, no dia 23 de setembro de 1871, simplificado para Alfenas, para não confundir com outra denominação já existente no estado de Goiás. Então, senhor presidente, essas as homenagens desta Casa de Leis, através desta vereadora, Ouro Preto, Alfenas e também Antônio Sales Bueno, o nosso querido Biguá, que estamos denominando uma área pública que fica na esquina da Professor Oswaldo Crais com a Avenida João Forner, no conjunto habitacional Vista Alegre. Conto desde já com a colaboração e o apoio
dos senhores vereadores, da amiga vereadora, aprovando esses projetos de lei. Muito obrigado, senhor presidente. Essas as nossas considerações. Muito bem. Continua em discussão os projetos de denominação. Com a palavra, o vereador Gustavo Martinelli. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, senhoras vereadoras. Projeto de lei de minha autoria, que denomina a Unidade Básica de Saúde de Vila Comercial de Dumira de Oliveira. Senhora Dumira de Oliveira, conhecida por todos na Vila Comercial como Dona Zulmira, foi uma das primeiras moradoras da Vila Comercial e sua família. 7 filhos, sendo 4 homens e 3 mulheres. Foi a primeira a trabalhar com sucatas no bairro. Daí também ser conhecida como a Rainha da Sucata. Senhora muito caridosa e que gostava das coisas corretas. Cuidava dos meninos de rua, além dos seus filhos e de mais 5 crianças. Certa vez, ela recolheu em sua casa uma viúva com 6 filhos, que moravam em sua casa. Sem receber qualquer cobrança, essas crianças moraram quase 10 anos em sua casa. A nossa querida rainha tinha boa índole e sempre foi muito respeitada no bairro da Vila Comercial e Boa Vista, onde todas a conheciam. Ela ajudou muitas pessoas e nunca negou ajuda a quem dela precisasse. Projeto de denominação que denomina a Unidade Básica de Saúde da Vila Comercial. E um projeto de denominação que denomina Praça Vereador Zico Páscoa. O vereador Zico Páscoa era muito conhecido e foi vereador em 1964, na 5ª legislatura aqui da Câmara Municipal, tendo feito um trabalho excelente na área de serviços públicos. Era ele quem comandava a comissão para fiscalizar a atuação da prefeitura. Zico foi muito conhecido em Jundiaí em uma época difícil. Era vereador em época que os vereadores não eram remunerados. A área de lazer na Vila Helena conta com uma grande infraestrutura. Zico Páscoa lutou muito pela região sul de Jundiaí, lutando pela implantação do viaduto da Vila Comercial, pela desapropriação onde hoje é o Complexo Esportivo Francisco Dal Santo. Figura muito conhecida, vai receber o nome na área de lazer da Vila Helena. Foram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem. Continua em discussão os projetos de denominação. Não havendo mais quem queira... Vereador Silvermani? Então, vereador Silvermani com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento todas as famílias que estão sendo homenageadas nessas denominações. Tive a oportunidade, analisando a biografia de cada uma delas, notar que tratam-se de pessoas realmente merecedoras. Eu, pessoalmente, tive o prazer de conhecer o senhor Aristides Leme da Silva, que uma família realmente envolvida com o trabalho, envolvida com a comunidade, sempre colaborando naquilo que é de interesse social, inclusive participando e colaborando também de eventos filantrópicos em Jundiaí e de grandes festas. Gostaria também de cumprimentar a família do vereador José Pereira Páscoa, o Zico Páscoa, a quem também tive a oportunidade de conhecer quando trabalhei no Banespa, na Vila Rami, de maio de 85 a maio de 86.
subo à tribuna para homenagear Chiara Lubick, uma responsabilidade muito grande da Câmara Municipal de Jundiaí, pois sabemos, temos a convicção, temos a certeza de que Chiara Lubick, que está em processo de reconhecimento, vai ser uma das santas da Igreja Católica Apostólica Romana. E nós temos aqui alguns representantes do movimento Focolares. Movimento esse que foi uma das importantes realizações de Chiara Lubick. Encontra-se entre nós a Lourdes Colanzi, o Guilherme Pérez, o Eduardo Oshiro, o Donizete Neves e a Celina Tomazetto. A vocês, em nome do grande número de focolarinos, vocês têm a responsabilidade de representá-los nessa sessão. Mas não são apenas vocês que representam o movimento Focolares. Todos os vereadores aqui, de alguma forma, tiveram oportunidade de conhecer a obra de Chiara Lubick, visitando Mariápolis, prestando atenção nos documentos, inclusive essa Casa de Leis, em outra legislatura, já homenageou também Chiara Lubick com um título honorífico. Chiara Lubick é considerada uma das grandes lideranças mundiais, conhecida por sua vigorosa espiritualidade e por ser a fundadora do movimento dos Focolares, um movimento que tem raízes católicas, abertura ecumênica e dialoga também com fiéis de outras religiões e pessoas que não têm fé. Seu ideal, destinado a promover a vida segundo os preceitos cristãos e contribuir para uma nova ordem mundial segundo os ideais de fraternidade e comunhão, tem estimulado reflexões nos vários campos da atividade humana, como a política, a economia, a cultura, nos seus vários âmbitos, medicina, psicologia, direito, arte, meios de comunicação, etc. Chiara nasceu em 22 de janeiro de 1920, em Trento, Itália. Seu nome de batismo era Silvia. Sua mãe era uma cristã fervorosa e seu pai era um tipógrafo socialista. Durante o fascismo, viveu anos de pobreza, pois o pai, socialista, perdeu o emprego por causa de suas ideias. Para manter seus estudos, muito jovem, Chiara passou a dar aulas particulares. Em 1938, foi diplomada professora de ensino primário. No mesmo ano, inscreveu-se na Faculdade de Filosofia da Universidade de Veneza, mas não pôde continuar os estudos. Primeiramente, por causa da Segunda Guerra Mundial, e depois, porque deveria acompanhar o desenvolvimento do movimento que estava nascendo. Em 1939, participando de um curso para jovens da Ação Católica, em Loreto, no santuário onde, segundo a tradição, é conservada a casinha de Nazaré, que hospedou a Sagrada Família, Chiara intui uma nova vocação para a igreja, uma reprodução da família de Nazaré, que muitos haveriam de seguir. Chiara procurava a verdade profunda das coisas, justamente durante a Segunda Guerra Mundial. Percebendo que homens, casas, tudo desmoronava com as bombas, perguntou a si mesma se existiria algo que jamais passaria e concluiu
que a resposta era Deus amor. Essa descoberta, que ela definiu como fulgurante, mais forte do que as bombas que atingiam Trento, mudou radicalmente a sua vida e a vida de outras jovens que a seguiram. Em 7 de dezembro de 1943, ela fez a promessa a Deus de doar sua vida a Ele. Essa data é considerada o marco inicial do movimento dos focolares. Chiara fez a opção de abandonar seu nome de batismo, Silvia, pois era fascinada pelo radicalismo evangélico de Santa Clara de Assis, e passou a chamar Chiara. Ela partilhou a nova descoberta de Deus com um grupo de moças, que também mudam radicalmente de vida, constituindo assim o primeiro núcleo do futuro movimento. A casa onde Chiara residia foi destruída por um violento bombardeio que atingiu Trento no dia 13 de maio de 1944. Os familiares foram refugiar-se nas montanhas. Chiara e suas companheiras permaneceram em Trento. Procuram os pobres nos bairros mais abandonados e dividem com eles tudo aquilo que possuem. Surge um circuito vital de dar, receber, dar. Alimentos, roupas, medicamentos chegam em abundância. É uma experiência exultante. Traz a convicção de que o evangelho vivido é a solução de cada problema individual e social. Em pouco tempo, mais de 500 pessoas são envolvidas nessa silenciosa revolução evangélica. Desenvolve-se a comunhão dos bens materiais e espirituais, inspirada no modelo de vida dos primeiros cristãos. Em 1947, o movimento obteve o primeiro reconhecimento diocesano, através de sua aprovação do então bispo de Trento, Monsenhor Carlo de Ferrari. Em 1948, ocorre o encontro de Chiara com Higino Giordani, deputado, escritor, jornalista, precursor do ecumenismo, pai de 4 filhos. O encontro acontece no parlamento italiano. Chiara o considerou um cofundador pela contribuição que ele deu para que a espiritualidade da unidade se concretizasse no âmbito social, com a criação, desde 1959, dos primeiros centros para políticos e outros setores, que serão as primícias do desenvolvimento do movimento mais amplo chamado Humanidade Nova. E Dino Giordani será o primeiro focolarino casado, uma nova vocação na igreja. Ele mesmo colocará a base para que surgisse outro movimento muito amplo, Famílias Novas, que Chiara fundará em 1967, para fazer da família uma célula viva e operante. Em 1964, Chiara foi recebida pela primeira vez numa audiência com o Papa Paulo VI, que reconhece no movimento uma obra de Deus. Daquele momento em diante, multiplicam-se as audiências privadas e públicas, primeiramente com Paulo VI, e depois com João Paulo II, que em diversas ocasiões, em manifestações internacionais, dirigiram-se aos membros do movimento. Esse é o início da biografia de Chiara Lubich, e o que eu posso, assim, resumidamente falar a vocês, que através desse movimento, essa dedicação, muitos ramos foram criados, ramos na política, na economia, na comunicação. Chiara Lubich realmente acabou criando um diálogo
com diversas religiões do nosso planeta, é uma pessoa que tem um reconhecimento mundial, também recebeu diversos títulos, doutores honoris causas, inclusive em economia, tem cidadania de diversas nações no nosso planeta, é uma pessoa realmente digna desta homenagem. Razão pela qual peço aos senhores pares que, com o digno merecimento e a digna honra de estarem participando desse momento histórico para Jundiaí, façam essa justa homenagem a Chiara Lubick e ao Movimento Focolares. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem. Continua a discussão dos projetos de denominação. Com a palavra o vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero aqui cumprimentar o público presente nesta manhã e não posso deixar de cumprimentar também a senhora Matilde Risso e sua filha Vanderly Risso aqui presente nesta manhã. O projeto de lei 10.831/2011, de autoria deste vereador que denomina Dorival Raimundo Risso, área verde localizada Avenida Professora Daniele Lourençon, conjunto habitacional João Mesaleira Júnior. Dorival Raimundo Risso nasceu em Jundiaí. Filho de imigrante italiano, teve sua vida pautada na honra da dignidade do trabalho. Casou-se aos 22 anos com Matilde Pansonato Risso em 1953. E desta união nasceram 3 filhos, Vanderly e Valmir Celso, que veio a falecer e foi motivo de muita tristeza na vida do casal. O senhor Dorival teve uma infância feliz de seus pais e criaram com muito amor. Herdou uma calma, genuína e sempre muito humilde, destemido, convicto servo de Deus, viveu para o trabalho, para a família. Conquistou muitos admiradores e amigos. Foi um aluno da Escola Senai, onde sugeriu e seguiu carreira no ramo de metalúrgica. Cumpriu com seu dever pátrio aos 18 anos, serviu como soldado do 12º GAC de Jundiaí. Foi funcionário da empresa Cífico do Brasil por muitos anos, onde fez carreira de destaque, chegando ao chefe-geral, função que lhe permitiu orientar e ajudar muitos jovens jundiaienses, de famílias simples que também conseguiram estudar na Escola Senai. Sabemos, senhor presidente e seus vereadores, que nessa época formou uma grande gama de amizade imensa e era considerado pelos colegas de trabalho como o pai dos jovens que ali trabalhavam. Criou no ano de 1973 o depósito de material para construção Risso, num bairro que estava em formação e desenvolvimento, hoje o gigante Jardim do Lago. Trabalhou na sua loja com sua esposa e filhos, ajudou muitas famílias daquela região que eram desabrigadas pelas enchentes que castigavam a região. Lutador e idealizador de sonhos alheios, ajudou a construir o sonho da casa própria de muitas famílias carentes do Jardim do Lago. Com o propósito de trabalhar por sua gente, participou informalmente das obras assistenciais da Paróquia Nossa Senhora da Conceição na Vilares e da Associação Boa Semente, entre outras instituições. Depois de muitos anos residindo no Jardim do Lago, o senhor Dorival mudou-se para o Jardim Pacaembu, mantendo propósito de amor ao próximo, colaborando com diversas famílias do bairro que acolherá. Faleceu no dia 25 de novembro de 1993, deixando realidade construtiva de amor ao próximo e digna de ser emitida por todos nós. Foi um exemplo de amigo, esposo, de pai e de avô que lhe prestam esta homenagem. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui agradecer por esta oportunidade da homenagem
desta pessoa, no qual a gente tem uma grande admiração, no qual os familiares presentes nesta manhã do nobre companheiro e falecido Dorival Raimundo Risso. Eu quero também falar do projeto em sequência, que é o projeto 10.996, da mesma autoria, que denomina a Praça Eunice Gonçalves Gregato, área pública situada à esquina Rua Senador Fonseca, com a Rua 11 de Junho. Eunice Gonçalves Gregato nasceu em Jundiaí, registrada em 25/6/1949, e morou no bairro da Ponte São João. Seus pais eram José Gonçalves Filhos, motorista de ônibus da empresa Três Irmãos, e a mãe, Gilberta Palomim Gonçalves, dona de casa. Hoje o local onde passou toda a infância é uma agência do Bradesco na Avenida São João. Próximo ao local existia uma padaria que era dos avós da senhora Eunice, sendo que sua avó era conhecida como Maria Benzedeira. Eunice sempre foi uma mulher trabalhadora. Trabalhou na Canebo, Argos e na Vulcabras, onde conheceu seu grande amor, Eduardo Gregato, com quem namorou-se e casou no dia 23/5/1970. Casamento, esse que rendeu 4 filhos, sendo eles Emerson Gregato, Érica Gregato e Mainarder, Edmara Gregato Ferreira e Edmerson Gregato. No final dos anos 70, conseguiram comprar aquilo que era o sonho de uma vida toda, uma casa própria no bairro da Agapiama. E Eunice foi uma mulher de bem e muito solidária, tanto que sempre ajudou os menos favorecidos na comunidade da Igreja Vila Cristo e também os moradores da Olaria do Zé Goiaba. Após alguns anos, se tornou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e continuou ajudando a todos. Senhor presidente, já quase terminando aqui, porém, quando seu filho mais novo nasceu após os exames, Eunice descobriu que estava com diabetes, doença que causou enormes prejuízos à saúde de Eunice, até que, em 1994, após constatadas uma hérnia de disco, Eunice foi para a mesa de cirurgia e acabou perdendo parte do movimento da perna esquerda, além de outras complicações, até no dia 16/9/2005, aonde veio falecer no Hospital Paulo Sacramento. Uma fala que se tornou um bordão dessa senhora e que é carregado pelos filhos, é o amor pela cidade, onde pode se constatar na seguinte frase, proferida frequentemente por Dona Eunice: quem bebe água de Jundiaí não sai mais daqui. Então, portanto, senhor presidente, eu quero aqui agradecer a nora Kátia e o esposo Emerson aqui presente nesta manhã. E essas duas são homenagens que realmente nós convidamos, nós ouvimos os familiares que vêm aí prestar o nome para que nós tenhamos dentro da cidade de Jundiaí esses dois segmentos denominados. Parabéns aos dois familiares e parabéns para os demais projetos de lei de denominação desta casa nesta manhã. Senhor presidente, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua em discussão os projetos de denominação, com a palavra o novo vereador Fernando Manuel Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha, eu pedi a palavra rapidamente para justificar a homenagem que, através do projeto de lei 10.999 de 2011, nós prestamos ao senhor Aristides Leme da Silva. Em primeiro lugar, gostaria de fazer um pequeno parênteses com relação a essa homenagem, a esse tipo de homenagem, muito criticada às vezes pela imprensa, mas eu acredito que somente aqueles familiares que têm oportunidade de ter eternizado o nome de um ente querido que foi-se dessa vida para denominar uma rua, sabe a satisfação e o orgulho que é, principalmente para as pessoas que nasceram nessa cidade ou que para cá vieram, trabalharam toda a vida, contribuíram para o progresso do país, desenvolveram uma atividade que ajudou a criar sua família, a engrandecer a cidade de Jundiaí, e nada mais justo do que, no momento oportuno, prestar essa homenagem. Então, senhor presidente, senhores vereadores e público aqui presente, a justificativa do presente projeto de lei tem como objetivo aquilo que já vem sistematicamente expresso em sua ementa, qual seja atribuir ao local em questão o nome proposto. Desta feita, nós homenageamos o senhor Aristides Leme da Silva. O senhor Aristides Leme da Silva nasceu em Cabreúva, em 1934,
teve uma infância muito humilde e desde muito cedo foi trabalhar em fazenda de café com a sua mãe. Isso exatamente porque, quando criança, não tinha ninguém que acompanhava. Aos 4 anos, ficou órfão de pai. E assim, desde criança, aprendeu a trabalhar para o sustento da família. Aos 10 anos de idade, a família se mudou de Jundiaí, na esperança de uma vida melhor. Foi nesta cidade que o acolheu, onde o senhor Aristides começou a trabalhar em uma fábrica de bebidas. Casou-se com Maria Conceição e tiveram 2 filhos, Enaíde e João Aguinaldo. Mas Aristides sonhava em ter seu próprio negócio, e foi então em 1970 que comprou parte de uma propriedade rural da família Hermani, no bairro do Castanho, com plantação de uvas e uma pequena cantina, onde se dedicou a produzir vinhos. Aristides sempre foi um exemplo de dedicação e espírito empreendedor. Conquistou muitos clientes na região. Sempre foi muito conhecido, amigo de todos e também ajudava famílias menos favorecidas no bairro onde morava. Costumava dizer que os vinhos evoluem com o tempo, depois seguem seu envelhecimento e mudam com o passar dos anos. Infelizmente, foi em agosto de 2007 que o senhor Aristides nos deixou. Dedicou-se até os últimos dias à vida de sua família. Hoje, a tradição da família Leme da Silva continua no mesmo bairro, que o acolheu com a mesma dedicação na mão de sua esposa e filhos. Desta forma, senhor presidente, nós queremos homenagear o senhor Aristides, uma pessoa que veio para Jundiaí, que dedicou toda a sua vida ao trabalho, aqui fixou raízes, contribuiu para a economia da cidade, criou toda a sua família e deixou um legado na atividade em que exercia, sendo, portanto, de justa forma, né, essa homenagem ao atribuir a um logradouro municipal o seu nome. Muito obrigado. Muito bem. Continua em discussão os projetos de denominação. Com a palavra o novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, projeto de lei número 10.997 é um projeto semelhante aos demais que honra quem tem honra. Isso é lindo, como eu sempre digo, pessoas que escreveram com suas vidas a história de nossa cidade, nos honram. A sua memória nos mostram de que vale a pena ser pessoas idôneas, de que vale a pena primar pelo bem e que o bem continua vencendo. São essas pessoas, as suas memórias, as suas obras que sempre vão acompanhá-las, mostrando para nós o exemplo de como se deve viver. Eu apresento um projeto muito orgulhoso, de uma professora, como os demais. Eu creio que todos que nos deixaram e hoje aqui são homenageados foram grandes professores, nos deixaram grandes exemplos de vida. E é por isso que quando o doutor Bardi, excelentíssimo vereador, diz aqui, da maneira como fazemos, somente os familiares é que sentem mesmo a razão da felicidade, a emoção e o orgulho de ver e saber que um seu fez a diferença nessa cidade e escreveu a história com sua própria vida. A professora Iglantina Oliveira de Almeida não foi diferente. Chegou aqui em Jundiaí em dezembro de 1980, tendo em vista que sua filha Jael de Almeida, como funcionária do Tribunal de Justiça, adquiriu um imóvel nesta cidade, transferindo suas atividades para o Fórum de Jundiaí como escrevente técnico do Poder Judiciário. Ela era natural de Uberaba, estado de Minas Gerais. Nascida aos 5 de outubro de 1919, onde casou-se com Pedro Alcântara de Almeida, aos 4 de dezembro de 1940, sendo que a mesma veio a falecer no dia 10 de agosto de 2006, onde residia a Rua Bom Jesus de Pirapora, no número 295, no 3º andar, apartamento 31, em consequência de um grave acidente vascular cerebral, um AVC, que a deixou paralisada por mais de 5 anos. Afastou-se de suas funções como professora do SESI e nunca mais ficou apta a exercer suas atividades, mas trabalhou muito em prol das crianças, adolescentes, aconselhando nas ruas, levando o Evangelho de Jesus e sempre contribuindo até com as crianças
que não podiam frequentar escolas, procurando trazê-las para cá por problemas sociais. Uma mulher que realmente contribuiu muito para a formação de muitos que hoje vivem em Jundiaí e estão à frente de nossa cidade. Portanto, senhor presidente, eu deixo aqui, já de antemão, meu voto favorável a todos os homenageados. Em exemplo, a professora Inglantina, que todos nós possamos seguir o exemplo dessas pessoas e valorizar cada dia mais a cidadania, o dever e os direitos, sendo recebidos de forma honrosa. Obrigado, senhor presidente. São essas as palavras do vereador Val. Muito bem, vereador Val. Continua em discussão os projetos de denominação. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação os seguintes projetos. Projeto de lei de número 10.831, projeto de lei de número 10.897, projeto de lei 10.987, projeto de lei de número 10.996, projeto de lei de número 10.997, projeto de lei de número 10.999, projeto de lei de número 11.000, projeto de lei de número 11.001, projeto de lei de número 11.002 e projeto de lei 11.014. Senhores, como essa votação ela é englobada, essa presidência vai fazer uma consulta ao nosso jurídico, tendo em vista que nós temos no projeto de lei de número 10.897 uma emenda. Eu não sei se nós teremos que votar esse projeto em apartado, para que depois possamos votar a emenda, ou se votamos englobado, e depois votamos a emenda separado. Então, já está esclarecida a dúvida desta presidência. Então, estão em votação os projetos de denominação. Com 15 vereadores votando sim, essa presidência que não vota, estão aprovados os projetos. Nós estamos só consultando o nosso regimento para ver se há necessidade da votação da emenda ou se ela já é votada englobadamente também, vereador Gustavo Martinello, que é o autor desse projeto de lei. A título de esclarecimento, senhores vereadores, essa presidência fará a leitura do artigo 216-F. A discussão e votação dos projetos e respectivas emendas far-se-ão englobadamente, admitindo destaque para a votação a requerimento verbal sumário aprovado por maioria de 2/3 dos vereadores. Portanto, estão aprovados os projetos, bem como a emenda. Portanto, ficam aprovados os projetos de lei de número 10.831, de autoria do novo vereador Zé Carlos Ferreira Dias, que denomina Dorival Raimundo Risso, área verde localizada na Avenida Professora Daniele Lorençon, no conjunto habitacional João Mesalira Júnior. O projeto de lei de número 10.897, de 2011, do vereador Gustavo Martinelli, que denomina Unidade Básica de Saúde da Vila Comercial de Sebastiana Teodoro. O projeto de lei de número 10.986, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, que denomina Praça Antônio Salles Toledo, área pública situada na esquina da Avenida Fernando Arens com a Rua José Adolfo, no Jardim Estádio. O projeto de lei de número 10.987, de autoria do vereador Silvio Hermani, que denomina a Rua Chiara Lubick, via pública situada entre a Rua Antônio Lucato e a linha de alta tensão no Jardim Ermida. O projeto de lei de número 10.996, de autoria do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, que denomina Praça Eunice Gonçalves Gregato, área pública situada na esquina da Rua Senador Fonseca com a Rua 11 de Junho. O projeto de lei de número 10.997, de autoria do vereador Nivaldo Ramos de Freitas, que denomina Praça Professora Iglantina de Oliveira Almeida, área pública situada na Rua Dr. Isaac Bellini, no Parque Cidade Jardim. O projeto de lei de número 10.999, de 2011, de autoria do vereador Fernando Bardi, que denomina Praça Aristide Leme da Silva, área pública situada na esquina da Rua Alice Guimarães Pellegrini com a Rua Tenente José Barbarini, no Jardim Santa Gertrudes.
o projeto de lei de número 11.000, de 2011, de autoria do vereador Gustavo Martinelli, que denomina a área de lazer vereador José Pereira Páscoa, o querido Zico Páscoa, área pública situada na confluência das ruas Santiago, Luiz Antônio Aiello e Buenos Aires, em Vila Helena. O projeto de lei de número 11.001, de 2011, da vereadora Ana Tonelli, que denomina a Rua Ouro Preto, as ruas 2 e 3 do loteamento Sítio Pinheirinho, no bairro Jundiaí Mirim. O projeto de lei de número 11.002, de autoria da vereadora Ana Tonelli, que denomina a Rua Alfenas, as ruas 4 e 5 do loteamento Sítio Pinheirinho. E, por último, o projeto de lei de número 11.014, também da vereadora Ana Tonelli, que denomina Praça Antônio Salles Bueno, área pública situada na esquina da Rua Professor Oswaldo Krais, com a Avenida João Forner, no conjunto habitacional Vista Alegre. Portanto, senhores, vencida essa parte da nossa ordem do dia, esta presidência Questão de ordem. vai conceder a questão de ordem ao vereador Silvio Armani. Senhor presidente, em nome de 5 milhões de pessoas que fazem parte do movimento Focolares em 182 países dos 5 continentes, agradeço aos senhores vereadores por essa justa homenagem a Chiara Lubick. Muito obrigado. Perfeito, vereador Silvio Armani. Esta presidência suspende os trabalhos por até 1 hora, se necessário, para que possamos, nessa sessão ordinária, prestar uma justa homenagem ao nosso grupamento de bombeiros, que hoje, que comemora, nós vamos comemorar junto com eles aqui, o 3º aniversário da criação do 19º grupamento de bombeiros, que foi criado no dia 27 de novembro de 2001. Estão suspensos os trabalhos por até 1 hora, se necessário. Neste momento em que a presente sessão ordinária encontra-se suspensa, queremos realizar mais uma comemoração festiva no plenário desta Casa de Leis. Desta vez, vamos exprimir nossa alegria e contentamento pela passagem no último dia 27, que foi no domingo, do 3º aniversário de criação do 19º Grupamento de Bombeiros em Jundiaí. Uma data de significativa importância, não apenas para esta cidade, mas igualmente para todas as demais cidades do nosso entorno. Para tanto, gostaríamos de convidar o ilustríssimo senhor Tenente-Coronel PM Edson de Oliveira Silva, comandante daquela unidade, para tomar assento à mesa ao lado desta presidência. Convido também o excelentíssimo senhor Horaci Gotardo, que é secretário de Assuntos Parlamentares, neste ato, representando o nosso digníssimo prefeito municipal, Dr. Miguel Haddad, a tomar assento à mesa, a fim de darmos prosseguimento a este ato solene. Hoje nós não esquecemos do Horaci Gotardo. A minha assessoria, desta vez, prima, vereador Doca. Também gostaríamos de anunciar, e registrando a presença das seguintes autoridades: do excelentíssimo senhor Dom Jurandir Anísio Padovani, digníssimo bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira; do excelentíssimo senhor ex-vereador José Simões do Carmo Filho, representante do excelentíssimo senhor Pedro Bigardi, digníssimo deputado da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo; do excelentíssimo senhor ex-vereador Alexandre Ricardo Tozeto Rossi, nosso amigo Ferrinho, representando neste ato, representando a excelentíssima senhora Penha Maria Camunhas Martins, digníssima secretária municipal de Cultura; do excelentíssimo senhor ex-vereador doutor José Aparecido Marcucci, que é o nosso digníssimo presidente do Instituto de Previdência do município de Jundiaí, do IPREJUM, e também do ilustríssimo senhor capitão PM da Reserva, Augusto Carlos Casaniga, digníssimo presidente da Associação Policial Militar de Assistência, a APOMA.
Esta homenagem nasceu da sensibilidade do distinto vereador Paulo Sérgio Martins. E a ele, gentilmente, pedimos que faça uso da palavra e que depois tome assento a essa mesa também, né, representando esta presidência e o conjunto dos vereadores, manifestando a todos a nossa alegria pela passagem de uma data tão augusta. Com a palavra, o nobre vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, e principalmente senhores desse glorioso Corpo de Bombeiros. Eu acho que é simples que nós vamos falar, né, Coronel Edson? Eu acho que aqui reflete hoje, não só de minha parte, mas de parte da população aqui presente, todo o povo de Jundiaí, todo o povo brasileiro, que é aquele sonho que nós sempre tivemos, né? Eu duvido que uma criança tenha tido o sonho de ser bombeiro, que os senhores tornaram realidade. Parabéns aos senhores, não quero me estender, eu acho que a homenagem é de vocês, a palavra é de vocês. Parabéns aos senhores pela luta, pela determinação, por doar vossas vidas. E eu sou sincero nisso, como policial a gente acompanha. E aqui não se pode espalhar, né, Eduardo? A gente é meio sensível aqui, já dá vontade de... A gente sabe a dificuldade que os senhores passam, a gente sabe a dificuldade salarial dos senhores, como de toda a polícia em geral, mas sabe principalmente da hombridade, da honestidade, do caráter, da vontade de se doar no dia a dia, 24 horas por dia. Parabéns, senhores, que Deus os ilumine. Bem, antes de abrir a palavra aos vereadores, eu vou dar sequência aqui, depois nós abriremos as palavras. Eu brincava aqui com o tenente-coronel Edson, dizendo que o vereador Paulo brincava que todo mundo sempre quis ser bombeiro. Quando era criança, eu brinquei com ele. Eu disse, não, eu sempre quis ser incendiário para dar trabalho para os bombeiros, né? Deus me livre e guarde. Quase. É que erraram no meu nome, vereador Paulo Sérgio. Colocaram Júlio César. Se fosse Nero, né, ainda teria mais chance. Bem, aqui chegamos ao ponto mais alto deste momento festivo. E o deixaremos marcado fazendo a entrega de uma placa comemorativa ao 3º aniversário da instalação da 19º Grupamento de Bombeiros de Jundiaí, em reconhecimento do importante trabalho que esses valorosos soldados têm desenvolvido, especialmente na defesa da vida e como lutam em defesa da vida, né? Parabéns a vocês pelo trabalho que sempre realizaram. Eu vou fazer a leitura da placa antes de passar as mãos do tenente PM Edson de Oliveira Silva. A Câmara Municipal de Jundiaí, por ocasião da comemoração do 3º aniversário de criação do 19º Grupamento de Bombeiros, presta reconhecida homenagem a essa instituição e aos seus valorosos integrantes, que não medem esforços na defesa da vida. A todos os nossos sinceros parabéns. Jundiaí, 29 de novembro de 2011, vem com as assinaturas dos respectivos membros da mesa diretora desta casa. Parabéns a todos vocês, bombeiros, pelo trabalho humano que vocês realizam na defesa da vida. E eu já tive a oportunidade, como secretário da Saúde, sentar muitas vezes com o grupamento para discutir a questão do resgate, do salvamento. Sei do brilhante trabalho desenvolvido por todo o grupamento. Muito obrigado por vocês prestarem esse serviço a todos nós, jundiaenses, e a toda a nossa região. Muito obrigado. Bem, eu vou agora convidar para que faça uso da palavra
o Tenente-Coronel PM Edson de Oliveira Silva. Ilustríssimo senhor presidente, Júlio César de Oliveira, na figura de quem eu cumprimento todos os funcionários dessa Casa de Leis, bem agradecido pela homenagem que aqui nós tivemos, senhor vereador Paulo Sérgio, na figura de quem eu cumprimento todos os nobres vereadores, tá? E Dom Jurandir, nosso bispo, gostaria também de agradecer a presença. Eu gostaria, assim, hoje é um dia muito especial para nós, porque temos muito a agradecer. Assim como o próprio vereador disse que tem muito a agradecer ao Corpo de Bombeiros, nós, bombeiros, também temos muito que agradecer às instituições das nossas cidades, porque nenhum bombeiro, nenhum funcionário, nenhum serviço público, ele é forte se não tiver o comprometimento de todos, a parceria. E é isso aqui que nós encontramos em toda a região, não só de Jundiaí, mas onde o 19º GB está presente. Então, essa parceria é isso que nos fortalece, é isso que nos dá ânimo, nos dá coragem para continuar trabalhando e bem executando a nossa missão. Porque se a gente executa bem a nossa missão, é porque também nós contamos com o suporte daqueles que estão na comunidade, quer seja auxiliando-nos, dando condições através das leis, da gente ter equipamentos, da gente ter mais pessoas qualificadas, ou seja, aquelas pessoas que, de forma direta ou indireta, contribuem para que nós tenhamos o suporte necessário para a execução da nossa atividade. E eu pediria até permissão aqui aos senhores para fazer uma leitura de uma pequena resenha do que é o 19º Grupamento de Bombeiros na cidade de Jundiaí e região. Nós somos novos, né? Temos 3 anos, nós somos, né, bebês, mas com a grande vontade de sermos grandes, enquanto bombeiro, enquanto instituição e, principalmente, enquanto comunidade e sociedade. Em 14 de dezembro de 1971, foi oficialmente inaugurado o atual prédio em que está instalado o primeiro subgrupamento de bombeiros na rua João Batista Curado 120, no bairro do Anhangabaú. Por ocasião da inauguração, em 12 de novembro de 1946, tivemos como primeiro comandante o tenente Paulo Marques Pereira, sendo prefeito de Jundiaí na época o doutor Romero Pereira, comandante dos bombeiros da Força Pública, o coronel Índio do Brasil, e interventor do Estado, o doutor Macedo Soares. O decreto 53.733, de 27 de novembro de 2008, publicado no Diário Oficial de 225, de 28 de novembro de 2008, daí essa data que nós comemoramos, né, a nossa instituição aqui na cidade, alterou os quadros particulares de organização do Grupamento de Bombeiro 19º, sendo a sua criação subordinado ao Comando de Bombeiros do Interior, com sede no município de Jundiaí, mediante a divisão da área de atuação dos 7 grupamentos de bombeiro, vindo o 19º grupamento a subordinar as seguintes unidades operacionais. Então, é só um lembrete, até 2008, a cidade de Jundiaí ela era um subgrupamento de Campinas, né? Então, a partir de 2008, nós passamos a ter essa autonomia operacional. Daí os 3 anos de vida nossa. Então, nós estamos divididos hoje no primeiro sub-GB, que é em Jundiaí, constituído pelos bombeiros do município de Jundiaí, Valinhos, Vinhedo e ainda a base de bombeiros de Itupeva, que foi inaugurada recentemente através de uma parceria firmada entre a prefeitura daquele município e o Corpo de Bombeiros do Estado. E o segundo subgrupamento de bombeiros é constituído pelos postos de Bragança Paulista, onde é a sede, Atibaia, Amparo e ainda pelas bases de bombeiro de Serra Negra e de Lindóia.
Ou seja, nós estamos numa área de atendimento de 28 municípios. Atendemos cerca de mais de 1 milhão de habitantes. Então, a nossa responsabilidade dentro desse leque, dessa área imensa desses municípios, é onde nós desempenhamos e desenvolvemos atividades de defesa civil, prevenção e extinção de incêndio e de busca e salvamento, além de outras definidas em lei, mas nas suas respectivas áreas de atuação. Em 30 de dezembro foi inaugurada a sede do 19º Grupamento na cidade de Jundiaí, com endereço na rua Couto da Ciência 25, no bairro Vila Virgínia, tendo sido designado como seu primeiro comandante o tenente-coronel Flávio José Bianchini, que me antecedeu no comando. Além das missões institucionais, o 19º realiza ações sociais, como no último dia 24, agora nós tivemos o primeiro simpósio de proteção ao meio ambiente. Esse simpósio ele envolveu empresários, as autoridades municipais, proprietários de terras e ONGs ambientalistas e responsáveis por áreas de preservação. Tudo isso no intuito da gente procurar minimizar nessa próxima fase de estiagem o que nós vimos aí nessa última aqui. Nós tivemos um trabalho árduo aí nas serras. Então, o objetivo nosso é estar promovendo esforços dentro daquilo que nós falamos que é unir a comunidade, a sociedade e o Corpo de Bombeiros, no sentido da gente procurar dar uma proteção melhor às nossas serras aí. Entre outras ações, também nós destacamos as palestras que nós desenvolvemos nas indústrias, comércios e órgãos e entidades. O projeto Bombeiro Mirim, que é uma realidade hoje. Esse ano nós estaremos ampliando, que é aquelas crianças carentes em que o Corpo de Bombeiros ela ministra tanto a parte de prevenção, quanto também a parte de civismo. E esse projeto nós vamos ampliar para todos os postos do 19GB. E o projeto Bombeiro na Escola também, que nós estaremos ampliando esse ano, que é no sentido de estar passando para as crianças, tanto do ciclo básico como do ciclo secundário, noções de proteção e prevenção de incêndio. Atualmente estamos completando 3 anos de existência, mantendo como meta a ampliação do nosso atendimento, buscando a parceria com outros municípios para a instalação de novas unidades operacionais, além das aquisições de novas viaturas de incêndio e resgate, e procurando também, dentro daquilo que nos é possível, buscar sempre nosso aprimoramento profissional e também ampliar o nosso parque tecnológico no que diz respeito a viaturas de apoio. Eu estive em São Paulo, e até uma notícia bem recente, estive em São Paulo essa semana, e Jundiaí e região ele foi contemplado com uma nova viatura para transporte de água, justamente para fazer frente àqueles grandes incêndios em que nós temos aqui, que nós precisamos de um aporte de água melhor. Então, a promessa do nosso secretário, nosso comandante, é que para 2012, Jundiaí vai contar com uma viatura maior para fazer frente a esses atendimentos. Eu gostaria, terminando, de agradecer por essa homenagem e pedir sempre que Deus nos proteja e nos guarde, né? Porque os nossos serviços, tanto do lado do bombeiro quanto do lado da comunidade, eles são, de certa forma, árduos, mas sempre contando com o apoio daquele que nos criou, nosso grande Criador Deus, nada é difícil. Muito obrigado e obrigado por essa grande homenagem, por essa parceria que nós temos aqui em Jundiaí e região. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Ao Tenente-Coronel PM Edson de Oliveira Silva, nós é que agradecemos e pode ter certeza que essa Câmara está sempre à disposição daquilo que for necessário no sentido de ajuda a que o grupamento de bombeiros só cresça e cresça, dando bons frutos e uma boa sombra a todos nós na cidade de Jundiaí. Eu vou abrir a palavra aos nobres vereadores e já a primeira inscrita é a vereadora Natonelli para fazer uso. Questão de ordem da vereadora Natonelli concedida. Obrigada, senhor presidente. Digno tenente-coronel Edson, comandante do nosso glorioso grupamento policial militar bombeiros de Jundiaí, meu companheiro, amigo vereador Paulo Sérgio,
Parabéns pela justíssima homenagem. Eu acho que é por aí. E eu homenageio todo o Corpo de Bombeiros através de uma pessoa amiga que não poderia deixar de estar aqui presente hoje, o Casaniga, o herói do edifício Andraus na capital paulista. Me lembro bem, cada vez que a gente encontra com ele, toca no assunto, ele ainda se emociona, né? Tudo aquilo, eu era jovenzinha também, tanto quanto ele, quando ele participou daquele grave incêndio que nós tivemos na capital paulista. Dizer que esta Câmara, Tenente Coronel, sempre esteve ao lado dos bombeiros. Me lembro bem de saudosa data, nosso saudoso Hercílio Carpe, vereador aqui conosco, o Beagim, estivemos lá em Mairiporã, conhecendo de perto o ALA, autolançador aéreo. Imagine, hoje, talvez os mais novos nem saibam mais o que é e para que servia, mas àquela época, muito importante para a nossa cidade, porque não tínhamos as escadas Magiros, aquelas grandonas, não é? E os prédios começavam aqui na cidade de Jundiaí. Nós tínhamos muitos de 3, 4 andares, mas começavam a crescer, a cidade começava a crescer na vertical. E nós estivemos na cidade de Mairiporã, eu confesso que não tive coragem, mas o vereador da época, o Beagim, e o saudoso Hercílio Carpe, ambos subiram no alto lançador e depois conseguimos trazer para a cidade de Jundiaí. Estivemos várias vezes, há muitos anos também, no alojamento dos senhores, e sabemos que era deficitário, tinha poucos equipamentos, não é? Mas mesmo assim, os senhores davam tudo de si e atendiam à altura a nossa cidade e a nossa região. Quantas vezes, eu vou pegar um pouquinho aqui pelo lado da emoção, e tenho a certeza, os senhores cortando as ferragens dos veículos acidentados, se deparam com crianças, aquelas mesmas crianças que os senhores têm como filho dentro de casa. Eu imagino o sangue frio que os senhores devem ter, e nem sempre conseguem, mas a ajuda divina faz com que os senhores consigam salvar as pessoas que ainda é possível, e quando não conseguem mais, eu imagino a tristeza que os senhores devem sentir. Por tudo isso e muito mais, nós aqui temos muito a homenageá-los, e o fazemos através do vereador Paulo Sérgio, nessa pequena placa de prata, que tenho certeza absoluta que ficará num lugar de destaque. E uma historinha bem rápida, senhor presidente, quando o senhor fala, e alguém falou, o próprio vereador Paulo Sérgio, de que toda criança é apaixonada pelo bombeiro. Eu tenho um caso para contar. Tinha eu meus 15 anos, trabalhava numa loja de móveis na Vila Arens, e um casal de amigos meus estava almoçando, quando o filhinho de 5 anos chegou e falou: pai, chama o bombeiro. Eu falei: mas pera um pouco, mas aqui chama o bombeiro? Mas chama o bombeiro, pai, eu quero ver o bombeiro de perto. O que ele fez? Acreditem, isso é verdadeiro. Ele pegou a caixa de fósforo, botou fogo na cortina da sala, aquilo queimava porque era de nylon, e ele correu chorando: pai, chama o bombeiro que a sala agora está queimando de verdade. Então veja realmente como os senhores despertam, não é, a curiosidade dessa criançada. Parabéns a todos, parabéns Tenente Coronel Edson, que Deus continue protegendo a todos nessa caminhada e nessa missão que Ele lhes entregou. Muito obrigado. Muito bem. Continua aberta a palavra. Não havendo, então, vereador Silvermani. Senhor presidente, senhores vereadores, Tenente Coronel Edson, amigos bombeiros, é uma homenagem que, de uma forma ou de outra, como bem disse a vereadora Ana Vicentina Tonelli, acaba mexendo com o imaginário de todos nós, pela gratidão, pelo reconhecimento do trabalho do Corpo de Bombeiros. Uma cidade como Jundiaí, que tem um progresso muito grande, prédios, indústrias, e tem também a Serra do Japi. Então, realmente, nós precisamos 24 horas do trabalho de vocês, sem contar as rodovias, os acidentes domésticos, enfim, resgate. É uma honra ter recebido o diploma de amigo do bombeiro, e nesse momento estar, através do vereador Paulo Sérgio Martins, retribuindo essa homenagem.
a população de Jundiaí é muito grata e tem orgulho de ter homens valorosos como vocês. Muito obrigado. Bem, vereador Silvermani. Continua aberta a palavra. Com a palavra, o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, não diferente de todos, eu quero parabenizar a pessoa do nosso comandante, todos os bombeiros. 3 anos. Eu estava aqui pensando, e eu fui muito contemplado com as palavras da vereadora Ana, também do vereador Silvermani, porque a figura do bombeiro, a gente já cresce tendo ela como necessária, brincando desde criança com os carrinhos, eu me lembro, coisa linda, porque são nossos heróis mesmo, né? São anjos da vida. Infelizmente, Jundiaí recentemente tem passado por episódios lamentáveis. Graças a Deus que temos bombeiros na cidade. E mesmo assim as chamas têm sido devastadoras. Recentemente, senhor presidente, senhor comandante, Adestro, Silvia Ramos, agora o Rodão, e a nossa Serra do Japi. Tristeza. Eu fico também feliz ao ver Campinas dando autonomia para nós aqui, para os nossos bombeiros. Mesmo porque Campinas foi um bairro de Jundiaí. Estava na hora de retribuir alguma coisa para nós, alguma coisa de boa, que é o nosso bombeiro, os nossos bombeiros. Então, parabéns a Campinas aí, que reconheceu a competência do comando de Jundiaí, nossos bombeiros, para estar aí auxiliando vidas, representando aí um universo de mais de 1 milhão de pessoas, como bem disse o nosso comandante. Parabéns, que nos próximos anos continuemos a sentir aqui, né, que temos alguém para nos auxiliar nas horas difíceis, de acidentes e tantas outras ocorrências que infelizmente ocorrem, ninguém está dizendo, mas que continuamos a ter aí uma equipe honrada, trabalhadora, de combate firme, pulso firme, como é o nossos bombeiros. Parabéns, comandante, parabéns a toda a instituição. Muito bem, vereador Val. Continua aberta a palavra aos vereadores. Não havendo mais quem queira se manifestar, nós vamos agora encerrarmos os trabalhos desta sessão de homenagens ao 3º aniversário de instalação do 19º Grupamento de Bombeiros de Jundiaí e convido a todos a que façamos os devidos cumprimentos aos nossos heróis, muitas vezes anônimos, que estão nessa manhã aqui nos prestigiando na Casa de Leis. Muito obrigado a todos vocês do Corpo de Bombeiros, ao Tenente Coronel PM Edson de Oliveira Silva, e com certeza levem a todo o restante do grupamento, viu, Tenente Coronel, os nossos mais sinceros agradecimentos em nome do Poder Legislativo, em nome da cidade, em nome de toda a nossa região aqui. E conte conosco, porque eu acho que um grupamento para Jundiaí, né, por todos o desenvolvimento que nós estamos tendo, a gente já começa a perceber que começa a ficar pequeno. Então, nós já temos que começar a trabalhar pelo 2º. Então, podem contar com a Casa de Leis no sentido do pleito de que venha mais um grupamento de bombeiros para a nossa cidade. Nós estamos aqui, com certeza, os 16 vereadores, né, unidos a vocês nesse pleito, junto ao governo do Estado, junto às autoridades competentes. Muito obrigado.
acho que tem que dividir mesmo, senão não cabe todo mundo. Quem tem que agradecer você?